Oi, gente, é o Matheus ou sou o Matheus? Eu sou o Matheus. Aqui é o Matheus. Oi, gente, aqui é o Matheus. Eu tô aqui com o Estênio. E aí, pessoal? A gente tá gravando um vídeo que vai falar sobre um conto que a gente gosta muito, que é um conto que tá aqui nesse livro do Silviano Santiago. O livro se chama Keith Jarrett no Blue Note. Eu vou falar um pouco sobre o último conto, que se chama When I Fall in Love, que é o conto de encerramento, né? Eu já falei isso. Enfim, uma das coisas legais desse livro é que ele tem o mesmo título que um álbum desse artista que se chama Keith Jarrett, que é um artista de jazz. O álbum tem 5 faixas e o livro tem 5 contos, cada conto equivalendo a uma música, inclusive com o mesmo título, enfim. E eu queria falar um pouco desse conto porque ele é provavelmente um dos meus contos favoritos de todos os tempos. Ele tem algumas coisas meio inusitadas, assim, que são estranhas à primeira vista. Por exemplo, ele é narrado em segunda pessoa, né? Ou seja, é sempre um você. Então, você entra no quarto e você pensa, você se lembra, que nos força a ficar na mesma posição desse personagem principal que está vivendo as coisas. Ele também é meio diferentão, assim, porque não existem grandes acontecimentos, não tem muitos eventos. O que acontece é que ele começa a se lembrar de várias coisas, essas memórias vão se desenrolando, e aí meio que cria esse espaço no qual as ações podem acontecer, que é o espaço da memória. Então a história, basicamente, ela é bem simples, ela é bem enxuta, ela é bem reduzida. Basicamente tem 2 personagens principais, o personagem mais principal que a gente não tem o nome, que é esse você que é sempre referido, e o personagem Adolfo. Basicamente a narrativa começa com o personagem principal entrando no quarto de hospital em que está o corpo do Adolfo, e a gente descobre que eles tinham tido um relacionamento durante muitos anos, um relacionamento duradouro. Já tinham terminado quando o Adolfo fica doente, é internado. O personagem principal, quando vai visitar ele, chega um pouco depois dele morrer. E é vendo o corpo dele que ele começa a se lembrar de toda a história que os dois tiveram juntos. Mas são sempre essas coisinhas pequenas que acabam construindo uma história. Não são grandes acontecimentos, mas são as coisinhas pequenas de como um se sentir em relação ao outro. A coisa que eu mais gosto nesse conto é que você tem esses 2 personagens muito diferentes. O Adolfo é todo sentimental e gosta de expressar o que ele sente. E o personagem principal é frio, irracional e não gosta de demonstrar os seus sentimentos. E eles tinham essa meio que briguinha, rixinha, brincadeira recorrente, que o personagem principal queria contar a história dos dois. Então ele começava dizendo, tudo começou quando... E o Adolfo se incomodava e dizia, não começou nem assim nem assado, só começou assim na sua cabecinha racional. E aí eles ficavam nessa brincadeirinha e o Adolfo inventava uma história por cima disso. Ele mentia, ele falava, sim, a gente se conheceu enquanto andava de bicicleta pelas ruas de Copacabana, eu te vi, você não me viu, e aí eu fiquei com a sua memória guardada por muitos anos, até a gente se conhecer de verdade de novo. Enfim, ele conta uma história que o próprio personagem principal desmente. Ele fala, mas nós nem crescemos no mesmo bairro, eu nem morava no Rio de Janeiro nessa época. Enfim, fica claro que aquilo é uma mentira que o Adolfo está contando. E aí lá pro finalzinho do conto, o narrador diz que o personagem principal não consegue se lembrar como eles se conheceram, que ele não quer se lembrar como os dois se conheceram, e no final ele acaba lembrando. E aí ele conta de como eles de fato se conheceram. E é tudo descrito como se o Adolfo estivesse num momento muito ruim, assim. Ele é um personagem meio soturno, assim. Ele não tá num lugar legal, emocionalmente falando. E aí essa cena dele se conhecendo encerra quando eles estão entrando no apartamento do personagem principal. Não? Foi. E aí, essa cena final deles indo pro apartamento se encerra, a gente volta pro quarto, ele tá vendo o corpo do Adolfo ser levado para eventualmente ser enterrado, e nesse momento ele acata a versão da história do Adolfo, ou seja, ele reconta ela mesmo sabendo que ela é mentira. Então ele vai dizer, andávamos de bicicleta, você acata a versão de Adolfo, andávamos de bicicleta. E aí ele conta da mesma maneira que o Adolfo contava, em que eles passavam pela rua X e Y, eles se encontram naquele momento e ele vai dizer... Ele inverte o que o Adolfo dizia, de o Adolfo ter visto ele e ele não ter visto o Adolfo. Ele fala, você o vê, ele não te vê, porque ele tá vendo o corpo do Adolfo que não mais vê ele, porque morreu.
E aí ele fala, é assim que tudo começa. Você vai até o Hospital São José e lá do terceiro andar, diante da morte devassada, você grava a imagem dele e fica com ela gravada e escondida. Ou seja, ele retoma aquilo que o Adolfo contou, reformula. É como se ele aceitasse a mentira, como se fosse de fato uma boa mentira. Talvez isso seja uma própria reflexão do ato de narrar. Quando a gente conta histórias da nossa vida ou quando a gente escreve ficção, não importa tanto as coisas como elas aconteceram na ordem que elas aconteceram, mas talvez a história em si. Então ele vai dizer que é ali, naquele momento em que o Adolfo está sendo levado, que a história começa. Ou seja, no final dela, depois de que anos se passaram, é naquele momento que tudo começa, porque ele consegue reformular tudo na memória e aceitar a mentira do Adolfo, aceitar a ficção do Adolfo como um último gesto de respeito, como um último gesto de carinho para essa pessoa que foi tão importante na vida dele. Que talvez ele não quisesse contar como eles se conheceram porque não queria remeter a esse lugar ruim em que ele estava. Bom, é mais ou menos isso. Eu queria agradecer a vocês que tiveram paciência de ver o vídeo. Enfim, se você curtiu o vídeo, deixa aí um curtir, comenta o que você achou. Se vocês forem aqui, dá para ver os vídeos que os alunos gravaram. É isso, até a próxima.